Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, anunciada ontem, colocou em dúvida centenas de medidas provisórias convertidas em lei nos últimos 10 anos. Os ministros declararam inconstitucional a forma como o Congresso vem aprovando as medidas provisórias desde que o novo rito de tramitação de MPs foi criado em 2001. Agora à noite, o STF reviu a decisão, mas enquanto ela se manteve, parlamentares discutiram saídas jurídicas para o impasse. O questionamento foi feito pelos funcionários do IBAMA e o Supremo Tribunal Federal decidiu. A medida provisória que dividiu o IBAMA, criando o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, foi votada de maneira inconstitucional pelo Congresso Nacional. O mais grave da decisão do Supremo é que ela não se aplica só à lei que criou o ICMBio. Ela considera inconstitucional todo o rito de tramitação de medidas provisórias no Congresso desde 2001, o que dá margem a questionamentos jurídicos que podem transformar em ilegais de 300 a 400 leis que estão hoje em vigor. A Constituição prevê que a cada medida provisória editada, o Congresso precisa criar uma comissão parlamentar mista para analisar a urgência, relevância e o assunto de que ela trata. Um relator deve emitir um parecer que será votado separadamente pela Câmara e pelo Senado. Mas, na prática, é seguida a tramitação definida por uma resolução do Congresso, que estabelece prazo de 15 dias para a comissão mista emitir o parecer. Quando o prazo expira, sem que haja um relatório, o que sempre acontece, a medida provisória é votada nas duas casas separadamente, direto no plenário, começando pela Câmara. O entendimento do STF está servindo para burocratizar a tramitação entre o parecer do relator e a decisão do plenário. Assim que a notícia da decisão do Supremo chegou ao plenário da Câmara, os deputados reagiram. Eu acho, presidente Marco Maia, que nós estamos diante agora de uma situação complexa. O Supremo Tribunal Federal coloca em xeque o Congresso Nacional, porque não foi só aquele projeto de conversão que foi votado sem a reunião da comissão especial. Quase todas as medidas provisórias que foram votadas aqui foram votadas sem a criação dessa comissão. E agora? No caso da divisão do IBAMA, o STF deu ao governo um prazo de 2 anos para votar uma nova lei seguindo as regras constitucionais. O Supremo mandou dar 2 anos, nós vamos ter que cuidar de termos muitos anos pela frente se a moda pega. Acho que o Supremo poderia ter decidido que a partir de agora deveria ter o rito constitucional respeitado estritamente, porque se a moda pegar, nós vamos criar uma insegurança jurídica grande para o país. A maior parte das leis aprovadas a partir de MPs que ficam ameaçadas pela decisão tratam de planos de carreiras de servidores e criação de tributos. Quem entende de tramitação de projetos, como o consultor legislativo Gilberto Guerzoni, acredita que o Congresso pode chegar a uma solução. É possível se imaginar que o Congresso possa, por uma emenda constitucional, convalidar essas medidas que estão em vigor. Todas, de uma forma geral. Caso contrário, ele teria que fazer isso caso a caso. Na medida em que essas leis originárias de medidas provisórias fossem contestadas junto ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário declarasse a sua inconstitucionalidade, como sinalizou o Supremo Tribunal, seria dado um prazo de 24 meses para que o Congresso corrigisse esse problema e editasse uma nova lei sem vícios. E para evitar uma avalanche de ações na Justiça, o Supremo Tribunal Federal ele vai fazer exatamente o que sugeriu o líder do governo na matéria que acabamos de ver. Na realidade, a mudança no rito de tramitação só vai valer para as medidas provisórias que forem editadas a partir de agora. Ou seja, o Instituto Chico Mendes continua valendo. E, na realidade, para que as medidas provisórias passem realmente a valer, é necessário que se crie uma comissão especial formada, uma comissão mista formada por parlamentares do Senado e da Câmara. Só depois da aprovação nessa comissão, a MP poderia ser votada no plenário do Congresso Nacional. E essa decisão foi tomada agora há pouco pelo Supremo Tribunal Federal, justamente para evitar uma avalanche de ações na Justiça.